e que, no entanto, está a preparar a sua participação nas comemorações centenárias organizadas pelo regime, porque distingue, de facto, a questão política circunstancial e os valores de paz. É um homem que salva o seu arquivo. As investigações todas que fez em Espanha, que teria feito antes em França, a passar os Pirineus, onde perde significativamente a sua biblioteca, onde está a fugir da avançada das tropas de França. E poderíamos ir por aqui fora. De facto, é um dos grandes historiadores, talvez o maior historiador português do século XX, o juiz do Vidro Marias Godinho, e, no entanto, ele hoje está completamente esquecido. Absolutamente esquecido. Há obras essenciais do Jaime Cortesão que estão por editar, o humanismo universalista dos portugueses, os fatores democráticos da formação de Portugal, talvez porque ele tenha cometido a heresia, ligando aqui um pouco àquilo que fazendo a ponto com aquilo que o Renato disse. É um homem que escreve para uma história da República, esse artigo, enfim, que é quase um livro, só por si, os fatores democráticos, e que mostra como os reis e o povo, na primeira dinastia e na segunda dinastia, asseguravam, de facto, uma democracia. Por tudo isto, o Jaime Cortesão hoje está posto de parte. E talvez possamos continuar a falar do Jaime Cortesão para fazer a transição do plano da história para o plano da arte. O plano da arte, eu acho que nós hoje estamos a ser governados por utilizando uma expressão que colhi num livro que li recentemente, do Alexandre Delgado, um musicólogo, nós hoje vivemos uma situação de novo riquismo xenófobo. Fala-se de xenofobia, contra-ataque, não emprego o termo xenofilia. Nós tivemos uma ministra da Cultura, temos esta, tivemos um ministro, que já vamos falar, e antes tivemos um ministro da Cultura, que é a doutora Jurel Pires Lima, que disse qualquer coisa como isto, creio que isso foi quando inaugurou a exposição do Hermitage. Há demasiada arte portuguesa nos nossos museus. Eu achei isto uma coisa espantosa. Achei uma coisa espantosa, porque eu vejo o Museu do Prado a fazer grandes esforços para comprar arte espanhola. Eles têm uma sorte tremenda. Há tempos encontraram lá num arquivo à biblioteca um quadro do Jorge Latour, mas fora isso, têm feito um esforço enorme para comprar arte espanhola. E vejo qualquer Museu Nacional que se preze no mercado ativo a tentar resgatar os seus valores. Mas a doutora Pires Lima disse esta coisa. Eu escrevi um artigo para a Nova Área sobre estas questões e fiz uma pesquisa na internet e tive pena não consegui já encontrar as declarações. E por isso também não vou repisar muito este caso. O que eu vos queria dizer para ilustrar isto era o seguinte. O anterior Ministro da Cultura, em março, abril do ano passado, foi à Covilhã inaugurar uma coisa chamada um centro interpretativo sobre o Pedro Álvares Cabral. Então disse que queria criar um museu da viagem, que era uma coisa destinada a ilustrar a globalização portuguesa e os nossos descobrimentos. E nessa altura, creio que é nessa altura que ele faz a apresentação, ou se refere a uma exposição que esteve depois em cartaz no Museu da Arte Antiga, manteve o título em inglês Encompassing the Globe, que é uma violência para o aparelho fundador de qualquer português. Mas, apesar disso, nós não vimos a publicidade a traduzir para a adoração do Globo, e, portanto, manteve-se este título. Então, o Ministro disse coisas espantosas. Ele, em Belmonte, disse que este Museu da Viagem devia ser explicativo daquilo que fizemos, como fizemos e do que ficou. E depois disse, mas isto conjugando esforço e trabalhando em rede. Aqui criaram-se algumas perplexidades. Bom, para já, eu não sei que peças é que são pôr neste museu, a não ser que se vá retirar peças de forma violenta ao Museu da Arte Antiga, ao Museu de Soares dos Reis, ao Museu da Marinha, ao Museu do Oriente, que foi criado há pouco tempo, que é um belo museu, ao Museu de Évora, ao Museu Grão Vasco. Quem é que eu digo estes museus? Eu não digo estes museus por acaso. O Museu Nacional da Arte Antiga, nós sabemos que temos lá o político Nuno Gonçalves, a Custódio de Belém, os vemos Nambém, por aí fora. O Saleiro do Domingo, toda a gente sabe as relações que essas peças têm com as nossas descobertas. O Museu de Soares dos Reis, voltamos a tirar Nambém, o Museu da Marinha e o Museu do Oriente são casos óbvios. No Museu de Évora há um belíssimo oratório de indo-português e no Museu Grão Vasco há a primeira representação de um índio do Brasil na arte europeia, além de haver um núcleo de artes orientais, coisa que provavelmente o Ministro desconhecia. Mas de facto isto mostra este novo riquismo xenófobo. O Ministro, enfunado por um grupo de cientistas, historiadores anglo-saxónicos, que foram os patronos desta exposição, chegou mesmo a dizer que, com isto, deveríamos aprender como será possível, fácil e absolutamente essencial, fazer um museu daquilo que nós somos, ao Museu da Viagem. Isto, então, a minha perplexidade aumentou. José Figueiredo, João de Couto, Leite Vasconcelos, Reis Santos, Reinaldo Santos, e fora. Estes homens não existiram. Não há em Portugal,
especialmente desde a Primeira República, um pouco antes, uma tradição museológica da história da arte que tem um nível de excelência, por vezes, ou então um nível de poder muito razoável. Começámos agora. Por acaso Portugal começou agora, para a maior glória do Ministro e da nossa satisfação. E depois, ainda voltando à exposição em campo, assim, da Globo, foi-nos dito que, enfim, ela nos permitiria usufruir de uma perspectiva única, que era a de Portugal como pioneiro absoluto da qual era a globalização de conhecimentos. Bom, já foi dito há muito tempo o Jaime Produção pelo Vitorino Magalhães Coutinho. Portanto, compreendes porque é que o Jaime Produção está esquecido, ou compreendes porque é que isto é dito. Ninguém se lembra do Jaime Produção. Bom, isto vai a par da situação de miséria material que se vê no Museu Nacional de Arte Antiga. E este caso é fulcral. Porque é o nosso museu fundamental, é o nosso museu identitário de natureza. E o que aí encontramos é que não há exposições dedicadas aos vultos da arte antiga portuguesa, talvez há 10 anos. O dilema é este: para fazer uma exposição sobre Machado de Castro, não se podia fazer as obras de requalificação, como agora se diz, do andar nobre do Palácio Alborz. E, portanto, perante isso, houve que escolher. Também não há dinheiro, não houve 40 mil contos do Estado para comprar um quadro do Vieira Portuense, que é um pintor que está relativamente representado no Museu da Arte Antiga, mas que, enfim, é um pintor que deixou pouca produção, é um pintor importante do ponto de vista histórico, está ligado à geração de Domingos Sequeira, na música João Domingos Bom Tempo e por aí fora, mas não houve 40 mil contos, teve que ser um mecenas privado a garantir a compra do quadro no Leão em França e depois a Caixa de Alpóritos a resgatar o quadro para o património português. No entanto, o Ministro apareceu contentíssimo na que isto era uma parceria entre público e privado, como se isto fosse uma grande coisa. Quer dizer, esta arte transformar misérias em glória, então, coisas espantosas. É claro que o próprio Museu da Arte Antiga hoje em dia padece alguns vícios. Tem uma carga historicista enorme, não abre as suas portas a investigadores de fora que poderiam trazer muita luz sobre as peças. Eu não consigo compreender porque é que um Paulo Pereira, um António Telmo, um Miranda Gomes, um Luís Paixão está aqui, que é um estudioso de Manuel Lima, porque é que estes homens não são chamados, e outros, a reconstituírem o percurso de interpretação no Museu da Arte Antiga? Porque é que o museu não tem uma perspectiva de integração em relação à nossa paideia, em relação ao nosso tecido religioso, filosófico, ético? Tudo isto são perplexidades que mostram como os portugueses estão afastados da pátria, no sentido de entidade espiritual que é a pátria. Enfim, só em passant, uma nota que se passa com a nossa música erudita. Eu não gosto muito da expressão, mas tendo a inculcar uma ideia de aborrecimento, mas música clássica também não é rigoroso. Isto só para dizer, para abreviar, até por tempo a pouco, nós temos uma produção sinfónica, só para dar este exemplo, no âmbito dos países latinos, que é superior à produção da Espanha e à produção da Itália. Não será comparável à da França, mas é superior a estas. E, no entanto, não há partituras editadas. Os nossos compositores não são tocados nos concertos. Aliás, tendem a desaparecer os maestros portugueses à atuar em Lisboa. A Antena 2 passa muito pouca música portuguesa, muito embora, e esta é a exceção, haja muita coisa gravada, felizmente. No entanto, a Antena 2 passa, sobretudo no horário da madrugada, algumas coisas muito satisfeitas. Claro, aliás, os programas, não vou ouvir 24 horas a tarde. Este é outro exemplo. Os exemplos poderiam-se multiplicar no teatro e por aí fora. Mas eu vou abreviar, até porque tempo é pouco. Vou aqui saltar algumas coisas. Eu queria aqui falar do novo acordo ortográfico, já não vou ter tempo. Reparei hoje que em sigla, portanto, transformando o novo acordo ortográfico em sigla Selenal, o que eu acho magnífico, porque é de facto uma negação, mas com uma deturpação na grafia, portanto, isto tem qualquer coisa de premonitório. No entanto, queria aqui manifestar a minha discordância do Viana. Este privilégio que é concedido à fonética em detrimento da etimologia, porque não é possível pensar sem memória filológica. Isto é um princípio da filosofia portuguesa, queria aqui deixar isto. Poderíamos também falar da grande invasão e da grande invasão, a grande invasão de vocábulos estrangeiros, vocábulos ingleses sobretudo, mas vocábulos espanhóis também. O abominável bocado de piso não é abominável em si, é abominável por suprimir o nosso andar. Expressa uma ideia contrária, que é uma ideia de movimento. Isso é uma coisa estática. Portanto, isso introduziu-se na nomenclatura dos serviços públicos.